Boa noite, deixar o pessoal entrar aí. Como a live vai ficar gravada, eu já dou minha boa noite. Ei, Lucas, tudo bem? Um abraço para seus pais aí, a gente marcar a nossa próxima viagem, hein? Eu não sei o nome, mas você, Barbacena, Minas Gerais aí, ó. Eu vi a mensagem hoje, felizmente até, acho que eu posso falar. Eu não tive tempo de responder, mas eu vou responder as perguntas que chegaram. É porque eu abri as perguntas muito para a live de agora, sobre imunidade. Só que, curiosidade veio toda em cima do implante hormonal. Semana que vem nós vamos ter uma live muito especial, ainda mais para vocês de Barbacena, sobre implante hormonal, tá? Falo para vocês, porque tem uma paciente daí que vai participar da live comigo na semana que vem, para eu poder explicar bem sobre implante hormonal. Tá legal o áudio aí? Se não tiver, vocês me sinalizem aí como é que tá. Então, só retomando, recebi muitas perguntas aqui hoje cedo, mas quase tudo direcionado a implante hormonal. Como o dia foi bem acelerado, não consegui respondê-los, me desculpem. Vou responder e semana que vem, na live, vamos falar mais. Ei, Roberta, Jupira, quanto tempo? Hoje vou falar aqui de algo que as pessoas têm buscado muito, que é a parte de imunidade. Tinham colocado até como tema, né, como aumentar a imunidade. Eu quis mudar isso porque não necessariamente o objetivo é aumentar a imunidade. Aumentar a imunidade, a gente pensa o sistema imune muito acelerado e pode desencadear doenças autoimunes. Então, falei como melhorar, porque ela pode estar muito baixa, a gente vai melhorar, pode estar muito alta, a gente vai diminuir, entre aspas, tá? Entre aspas. Boa noite, Roberta. Deixando o pessoal entrar aí para eu poder falar. Então, gente, ó, quem tiver curiosidade, eu sei que é um assunto que gera muita curiosidade. Semana que vem, na quarta-feira mesmo, mas provavelmente vai ser mais tarde, vai ser às 8h30, falar sobre o implante hormonal, tal do chip que as pessoas dizem, né? Sobre as duas técnicas utilizadas, chip absorvível, não absorvível. Hoje, com relação à imunidade, isso é um tema que eu gosto muito de falar, gosto muito de atender e que diariamente aparece paciente no consultório. Ou por doença autoimune, que geralmente o sistema imune está muito descompensado, entre aspas, para cima, ou quando a imunidade está muito ruim, está tendo infecções, rinite, outras causas. Vou falar para vocês de como que a gente faz o tratamento. E como tudo na vida, o paciente tem que tomar a decisão se realmente quer ter bons resultados em cima disso, que ele tem que fazer mudança de hábito. Esperar mais uns 2 minutinhos aí, para eu poder começar a falar sobre o tema imunidade, tá? Uma observação. Quem ainda não começou, tem um Instagram novo da clínica, que a clínica mudou agora para IVEN, Saúde Integrativa, e também o Instagram. Por lá a gente tem colocado muita informação. Essa semana, inclusive, tem no feed lá informações sobre imunidade, sobre cúrcuma, vitamina D. Segue a gente por lá também. Nem tudo que está lá vai ter no meu Instagram, tá? Então acompanha lá, @IVENSaúde. Se jogar no meu Instagram você vai achar. Pelo meu Instagram também, tanto da IVEN, tem um e-book sobre vitamina D, que foi feito lá no começo da pandemia, quando começou a polêmica, né? Se vitamina D prevenia, não prevenia, tratava, não tratava. Então eu peguei alguns trabalhos, peguei alguns artigos e a experiência que eu tenho com relação à vitamina D, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Fala, mestre, recruta, tranquilo? Daqui a pouco vai sair uma roupinha de bike pra gente aí, ó, da IVEN, tá? Ficou bem legal, cara. Daqui a pouco eu passo pra você e como é que vai funcionar. Pega no pé da patroa, hein? Então, pessoal, é um assunto bem recorrente, tá? De consultório. E é muito interessante, assim, que as pessoas, Paloma, as pessoas que chegam com a queixa da questão da imunidade,
Geralmente já rodaram vários profissionais, são pessoas que estão ali achando que não tem solução, ou vêm em busca, né, de alguma última solução, digamos assim, mas que não começaram nem o que é básico para a saúde, tá? Nem o que é básico. Tô dando uma enroladinha aqui ainda para o pessoal poder entrar, tá? Então, assim, é muito estranho quando alguém, por exemplo, o que aconteceu ontem? Vou passar uma situação para vocês da qual, assim, tipo de coisa que não dá para concordar. Paciente com alteração da imunidade com uma doença autoimune, foi prescrito um imunossupressor, que é o que diminui a imunidade, como diz o nome, e um corticoide. E o paciente veio ao consultório buscando um tratamento alternativo. Gente, pelo amor de Deus, alternativo é este tratamento que foi indicado. Eu sempre deixo claro em todos os tratamentos que eu faço, emagrecimento, o que for, que quando necessário o alopático está aí e deve ser utilizado. Então um paciente em crise de uma doença autoimune, ele vai usar um corticoide. Ele muitas vezes precisa do corticoide, sim. Porém, isso é o alternativo. Porque o tratamento real não é esse. O corticoide ele vai cobrir o sintoma, ele vai esconder a doença, ele não vai resolver o problema. Então tem que começar, como dizem, começar do começo, começar lá do princípio, começar do que está causando, do que está descompensando, o que está interferindo no sistema imune. Isso vai te trazer resultado de médio a longo prazo. Isso pode, não prometo, isso pode resolver o seu problema de você não ter mais problema com relação à imunidade. E o que pode melhorar de vez a sua imunidade? Começa no básico, na alimentação. Doutor, estou tendo herpes recorrente. O que não é comum, está muito associado a estresse, a bebida alcoólica, a outros fatores. E aí a gente explica para a pessoa, olha, tem que mudar tudo, começa da alimentação. Eu uso em consultório um slide para poder mostrar como funciona o nosso intestino e por que não é modismo retirar o glúten. Deixa eu começar, como eu gosto de alinhar aqui, passo a passo para vocês. Então, se eu quiser melhorar minha imunidade, tá? Vamos falar especificamente, doença autoimune. Para você começar a pensar em tratar doença autoimune, você tem que tratar seu intestino. Toda doença crônica, principalmente as doenças autoimunes, começam do intestino. E o glúten está intimamente relacionado, não é modismo. Ei, Raquel, boa noite. Isso tudo tem um porquê. Então, quando eu estou em atendimento, eu abro, se for preciso, trabalho científico, eu vou abrir slide, eu vou explicar por quê. O glúten é altamente inflamatório. Ele possui uma substância chamada gliadina, que deixa o intestino hiperpermeável. Essa hiperpermeabilidade intestinal vai ativar o sistema imune e pode tanto causar como piorar a doença autoimune. Ah, por que antigamente não era assim? Primeiro que não se diagnosticava as doenças autoimunes como se diagnosticam hoje. Segundo, que o glúten de antigamente tinha pouca gliadina, que hoje tem muito. Essa substância que deixa, por exemplo, o pão mais macio, e o pão de antigamente era aquele pão muito duro. Se você for comer, por exemplo, uma massa na Itália, vai saber que é diferente, porque a tendência é que ela tenha bem menos gliadina e bem menos glúten também. Então, é importante e é fundamental. No intestino, nós temos também as nossas bactérias do bem, os nossos probióticos, que são fundamentais no controle da imunidade, são importantes na metabolização, por exemplo, da vitamina B12, para a gente poder ter vitamina B12 no nível dentro do ideal. Então, tratar o intestino não é quando a gente pergunta em consultório sobre o intestino, eu não estou querendo saber se você vai todo dia ao banheiro ou não, se você tem diarreia ou se seu intestino é preso. Não é só isso que me responde. Existem exames específicos que muitas vezes a gente não faz, porque na prática a gente já entra com o tratamento, ok? Entrou a Regiane aí. Regiane, se quiser dar qualquer depoimento, falar qualquer coisa, quiser participar, é só chamar, tá? Eu estou começando, inclusive, falando sobre intestino. Falou em imunidade, tem que falar em intestino. Uma coisa é tratar doença aguda.
Ah, peguei aqui, tô com uma rinitezinha que não é recorrente, você vai tomar um antialérgico. Agora, quando o quadro é recorrente, a gente tem que tratar de outras formas. Pode ter relação sim, Raquel, essa questão do glúten intestino. Depois acho que a Regiane pode entrar para poder te explicar isso também. Outra questão, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, tá? Porque indica lá tomar água com limão de manhã e vem a turma do não. Ah, isso não resolve, isso não sei o quê, mas eles não te dão uma solução também. Tem uma turma, ainda mais quem está acostumado com o Instagram, que tem a turma do não, né? Aquela turma, isso não funciona, isso não resolve, isso não tem trabalho. Eles te passam os problemas, mas eles não te passam solução. Eu acho o seguinte, a pessoa quando vem trazer um problema, ela tem que te dar a solução. Ah, isso não resolve. Tudo bem, então me mostra o que resolve. No mínimo, uma água com limão você está tomando vitamina C. Não preciso falar da importância da vitamina C para a imunidade. É fundamental. Uma outra importância que as pessoas não têm com relação à vitamina C, não sabem, é o seguinte, vamos lá. Suprarrenal é a glândula que produz, ótimo, tem que tomar dose alta normalmente, tá? Você está falando da água com limão. Ótimo, tome com cúrcuma junto, pode fazer, porque geralmente melhora sim a sua saúde. Ah, me emagrece? Emagrece se você estiver fazendo dieta junto, tá? Se estiver fazendo atividade física junto. Vai te ajudar, todo um conjunto. Não adianta tomar água com limão e comer doce o dia inteiro. Mas normalmente quem está fazendo isso é uma pessoa que já está disciplinada. Então eu só estou falando para tomar cuidado com os críticos de plantão aí. Onde que eu estava? A aguinha com limão, o intestino, ia falar de cúrcuma. A vitamina C, ela é essencial para o funcionamento de uma glândula que é suprarrenal. Como diz o nome, é uma glândula que está acima dos rins, entre outras funções, produzir cortisol. Então entendam esse princípio básico. Ah, doutor, meu cortisol deve estar alto, que eu estou estressado e cortisol engorda. Tá, ok. Só que o maior problema hoje, que eu inclusive pego em consultório, é a pessoa com cortisol muito baixo. Porque você passou tanto tempo estressado que a sua suprarrenal não está conseguindo produzir o tanto de cortisol que você precisa. A Regiane falou aí um pouquinho do shot para imunidade. Então, eu preciso do cortisol. Eu fiquei com uma rinite. O que você toma? Corticoide. E a gente produz o corticoide. Nosso corpo produz. Só que a suprarrenal utiliza muita vitamina C, muito antioxidante, zinco, para poder produzir esse cortisol. Se você se mantém estressado por muito tempo, fisicamente ou psicologicamente, hoje em dia, a turma do pedal aí, que eu me incluo, que não está preparada, está gastando muito antioxidante, e isso pode levar ao que muita gente chama de overtraining, mas vai levar ao estresse também, ao burnout, por carência de nutrientes. Então é muito comum eu pegar em consultório a vitamina C baixa, magnésio baixo e zinco baixo. Por que esses nutrientes, como qualquer outro, por que eles podem estar baixos? Você não está comendo. Doutor, eu como, eu faço acompanhamento com o nutricionista. 2, você então não está absorvendo o nutriente, está com alguma coisa no intestino, no estômago, que não está permitindo que você absorva este nutriente. 3, você está comendo 100 daquele nutriente, um exemplo, tá? Você está absorvendo do 100, 50, só que a demanda está alta e seu corpo está pedindo 300. Então eu tenho que te dar para poder fechar essa matemática. Claro que medicina não é ciência exata, não é matemática, então eu estou dando exemplos. A gente não consegue calcular isso, tá tanto X, Y e Z. Mas isso é básico. Por isso, suplementação. Se não está sendo o suficiente na comida, suplementação. Caso clássico, paciente que fez cirurgia bariátrica. Ele tem dificuldade em absorver certos nutrientes. Um princípio básico é a vitamina B12, que vem de origem animal. Para a gente poder absorver, você precisa de uma substância que está no estômago, que é o fator intrínseco. Se você retira a parte do estômago que produz fator intrínseco, você vai comer 1 kg de carne, 2 kg por dia e não vai absorver B12, não vai ter B12. Por isso que se utiliza muito dela intramuscular. Ou a gente usa muito prescrito sublingual. Falando ainda em imunidade, tem alguns
dois tópicos novos, assim, que eu tenho falado pouco aqui, que são fundamentais, assim. Eu fui dar conta hoje, falei, gente, eu não tenho falado muito disso em rede social, e como a gente atende muita gente que vem pelo Instagram, muita gente aprende, inclusive, tá? Teve uma live que a gente fez aqui sobre síndrome do intestino irritável, e eu acho muito legal quando acontece isso, que 10, 15 dias depois eu atendi uma pessoa que já era paciente, e que ela falou assim, Diz, eu acompanhei aquela live. Eu fui dar conta que o que estava me fazendo mal era maçã. Por quê? Aí me explicou, por causa disso, disso. Parei de comer maçã, resolveu meu problema do intestino. Porque é fácil quando eu falo, né, do glúten, da lactose. Isso aí as pessoas escutam e tudo, da caseína, às vezes, que a proteína não, é diferente da lactose. Mas algumas pessoas têm intolerância à comida, algum tipo de comida. As oleaginosas, a maçã, a folhas. Ei, Miriam, quanto tempo, minha querida? Então, dois tópicos que eu quero trazer para falar com vocês. Primeiro, algo que eu sou simplesmente apaixonado, que todo mundo que acompanha aqui sabe, que é a vitamina D. Só que hoje eu não quero falar da vitamina D reposição, de quem me procurou ou quem não procurou e quer repor vitamina D por causa da imunidade, para melhorar porque está com medo da pandemia, por esse ou aquele motivo. Já te falei, Miriam, para passar lá para tomar um cafezinho com a gente, tá? Eu quero falar do protocolo Coimbra, porque é uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando eu falo em protocolo Coimbra, eu conheci, tive o imenso prazer de conhecer o Dr. Cícero Galli Coimbra, um grande pesquisador, um grande homem. Nesse meio que a gente vive da medicina, uma coisa que a gente avalia muito é não só o profissional, mas a pessoa. E eu conheci o Dr. Cícero num curso que deve estar fazendo agora, porque foi em setembro de 2014, em São Paulo, falando sobre o protocolo Coimbra. Deixa eu contar para vocês brevemente a história do protocolo Coimbra. Dr. Cícero é neurologista, trabalhava basicamente com esclerose múltipla. E lá para os anos 90 e pouco, ele começou lendo, estudando muito, como grande pesquisador que é, a prescrever vitamina D em dose de 5.000 unidades por dia, que para aquela época era uma dose muito alta, e começou a perceber que as pacientes, porque na maioria das vezes é do sexo feminino, tem homens também, mas a prevalência é maior em mulheres, começou a perceber que a recorrência, né, as crises da doença eram menores. Resumo da história, ele começou a aumentar as doses de vitamina D, foi pesquisando um pouco mais. A esposa dele, que não aparece tanto, estudou muito sobre o porquê da vitamina D trazer esse resultado, por que a vitamina D melhora a doença autoimune, e ele criou o protocolo que leva o nome dele, Protocolo Coimbra, que eu digo que ele só não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque é brasileiro, porque se estivesse fora daqui, com o que ele faz, ele tinha levado isso. E o Protocolo Coimbra parte do princípio da gente repor esse hormônio, que é a vitamina D, em doses altas. Não é dose fisiológica. 10.000 unidades por dia, isso é uma dose fisiológica, é o que a gente produz expondo ao sol. A gente trabalha com doses muito altas que são de acordo com o peso da pessoa. 50, 80, 100, 200.000 unidades por dia são utilizadas. Ah, doutor, tem risco? O que na medicina que não tem? Só que eu nunca vi alguém responder mal. O que seria responder mal? Acúmulo de cálcio e litíase, forma pedra, digamos assim. Só que existe um protocolo, por quê? Existe o tipo de alimentação que é específica para esse paciente, existe a suplementação também de vitamina K2, a MK7, de magnésio para poder evitar isso, e o controle é feito por um hormônio que é o PTH. Esse hormônio, não importa se é sua vitamina D, tem gente que chega assustada no consultório, não importa se este hormônio, se a sua vitamina D chega para mim assim, 100, 150, 200. Eu atendi anteontem uma paciente que está com 264, porque o nosso objetivo é diminuir o PTH, deixá-lo baixinho, e ele é contrarregulador da vitamina D. O que isso quer dizer?
Quanto mais alto o PTH, isso sinaliza que seu corpo está desesperado pedindo mais vitamina D. E a gente vai aumentando a dose enquanto houver necessidade. Então o protocolo Coimbra ele é utilizado para tratar doença autoimune. Não é para um paciente qualquer. O paciente com doença autoimune ele já está sofrendo muito. Ele está acostumado, porque você joga de um lado, não quero usar vitamina D. Você está usando imunossupressor e está usando corticoide, que para a sua saúde é péssimo. Geralmente é paciente jovem. Corticoide pode levar a osteoporose muito cedo, entre outras N complicações, tá? N. E aí o paciente deixa de usar esses medicamentos para poder estar trabalhando, nem sempre. E eu não falo com o paciente, para com seus remédios, tá? Sem polêmica. Para, nunca mais você vai usar seu remédio. Isso aí é controlável. Se puder ter o acompanhamento, quando a gente fala em esclerose múltipla, com um neurologista, ótimo. Pena que nem todo mundo entende o tratamento. E quando a gente vê isso na prática é maravilhoso. Eu hoje até programei aqui de terminar a live e eu vou postar algumas coisas que eu parto do princípio que são essenciais para a imunidade. Então a vitamina D tem um e-book, vocês podem baixar. Claro que no e-book eu não passo o protocolo Coimbra, porque tem que ter exame específico, tem que estar cuidando. Fala, Léo. Agora, doses fisiológicas, gente, por favor, mantenham. Está se expondo ao sol? Não. 10.000 unidades por dia. É o mínimo para a gente poder manter. No protocolo Coimbra, a gente vai fazer doses bem altas. Necessário fazer exame de sangue, exame de urina. Necessário uma dieta específica para o protocolo Coimbra. Não é só a questão do glúten, para a gente poder trabalhar. Tem até depoimento de paciente, claro que eu não identifiquei, que eu vou colocar. Porque é muito legal trazer isso para vocês enxergarem que isso acontece na prática. Paciente sofrendo com artrite reumatoide, chega com a mão toda inchada, com dor. E assim, usando imunossupressor, onde falaram com ele, olha, você está fazendo um tratamento que você não deve engravidar, que não é bom com medicamento X você ter isso, ter aquilo. E aí você vê o benefício que traz, a qualidade de vida que traz para essa paciente. Então, assim, tem um conjunto de fatores. Como todo tratamento não é mágica, não é da noite para o dia, não vai ter resposta em 100% dos pacientes, mas a gente observa um resultado muito bom. E Jéssica, quanto tempo, moça? Como está viçosa? Então, partindo daí, a gente estudando muito a vitamina D, vai trabalhar com doses altíssimas no paciente com doença autoimune, em algumas outras doenças. Dose ridícula, 10.000 por dia. Uma dose razoável, 30.000 por dia. Tem que ter prescrição médica a partir de 10.000 unidades. Eu indico por que tem que ter. É hormônio. Você não toma hormônio para tireoide por conta própria. Você não toma testosterona por conta própria. A mulher não trata menopausa por conta própria. Então vitamina D é um hormônio e tem que saber ser utilizado. Tá? Um outro tratamento que eu acho que eu trouxe muito pouco aqui, que na prática também a gente vê muito resultado. As pessoas falam muito sobre vacina, não é vacina. Imunoterapia ativada. Ontem eu atendi o último paciente que eu atendi, eu estava conversando com ele, falei, olha, fase aguda, seu tratamento, cúrcuma, dose muito alta, inclusive injeção se precisar, que eu indiquei, vitamina D em dose alta, até aí tranquilo, magnésio, zinco, a gente usa imuno-TF, que é o fator de transferência, quercetina como anti-inflamatório, bolzélia, que é um anti-inflamatório, e são substâncias anti-inflamatórias naturais. Então vai dar um choque no paciente, vai fazer isso inicialmente. Só que isso é o início do tratamento. Depois, para manutenção, a gente pode estimular esse sistema a trabalhar melhor. No caso dele, era herpes recorrente, tá? Não é difícil de tratar. No caso dele, assim, o que eu conversei com ele, não é difícil de tratar. Qual a grande dificuldade? Precisa da parte da alimentação. E isso aí eu posso ensinar, mas não posso fazer pelo paciente. E aí já tem que ter uma orientação. No caso, tem que cortar o glúten.
E às vezes a própria paciente chega com o diagnóstico, mas ele não acredita no diagnóstico. Ele fala, doutor, eu como pão e inflamo. Eu como pão e inflamo. Ah, mas falaram que é besteira. Gente, qual o problema de você deixar de comer pão? Ninguém vai morrer por conta disso, não. Pelo contrário, você vai ter mais saúde, tá? Por isso que não é alternativo. Isso é medicina. O alternativo é você precisar do alopático. Então chegou um determinado momento, precisou, utiliza. Mas manter saúde não é isso. O alopático, nestes casos, ele está ali para poder cobrir, esconder o sintoma. Então, ITA, quem tiver curiosidade, joga aí, imunoterapia ativada, a gente utiliza duas substâncias, beta-glucano e beta-glucuronidase. Isso, nos 2 primeiros meses, é um tratamento para a gente poder fazer para a imunidade. Só que ele é mais específico. Como que funciona? Então, por exemplo, aí já são casos diferentes. Não é para quem sofre de doença autoimune. Doença autoimune, geralmente o sistema imune está muito acelerado, tá? Vamos falar assim bem prático. E eu quero dar uma diminuída, mas sem deixar a pessoa imunossuprimida, senão ela vai se contaminar com qualquer coisa. Agora, algumas pessoas têm um sistema imune muito fraco para algumas patologias e não responde bem a qualquer tratamento. Exemplo, infecção urinária de repetição. Uma grande querida paciente, amiga, sofrendo muito de infecção urinária por ser cadeirante. E aí eu sugeri, falei, olha, bom, deixa eu te propor um tratamento, vamos fazer imunoterapia? Só que é o seguinte, não vai melhorar com menos de 6 meses. Não melhora. O tratamento é feito uma aplicação subcutânea, não dói, de 2 em 2 meses. São 12 aplicações. Então, matemática. De 2 em 2 meses, 12. São 2 anos de tratamento. Normalmente o paciente começa a perceber resultado depois da 6ª aplicação, ou seja, depois de 1 ano. E o resultado é diminuição na frequência do que vinha incomodando. Porém, para a infecção urinária, o meu N, como a gente diz na medicina, o número de pessoas que eu atendi até hoje foi pequeno? Foi. Só que todas elas, a partir da 3ª, 4ª aplicação, não tiveram mais o quadro. Ah, doutor Dias, eu tive infecção urinária semana passada, vou fazer isso? Não. Foi um episódio. Ah, não, eu tenho recorrência. Já usei vários antibióticos, não aguento mais tomar antibiótico. Tá vindo todo mês, de 2 em 2 meses. Aí a gente pensa em utilizar. Também é utilizado para quem tem rinite de repetição, sinusite de repetição. Para quem tem que chama pênfigo estrófilo, que é alergia à picada. Então existem várias situações para o próprio herpes. Tá? Herpes zoster, tem gente com herpes genital recorrente, pode ser utilizado. Então, quando a gente fala em imunidade, tem algumas coisas que são básicas. Primeiro, intestino. Tem que ter um tratamento do intestino. O que você come, o que você deixa de comer, o que coloca na alimentação. Segundo, os probióticos, pré-bióticos específicos. Eu nem sei falar para vocês quantas cepas, ou seja, quantos tipos de bactérias existem hoje. Se a Regiane estiver por aí, ela vai saber falar isso muito melhor que eu. Então existem inúmeras cepas. Então não adianta você comprar um probióticozinho que tem uma só, muito menos tomar um Yakult. Tá? Ali tem, sei lá, 100 milhões de bactérias de um tipo. A gente prescreve 30 bilhões de bactérias. De 5, 10 tipos de bactéria. Então cada uma vai ter uma função. Então entendam isso. Por isso que não é fácil. Não é tomar um remedinho. Deixa eu ver, Renata. Pois é, minha amiga. É muito grato, muito bom ler um depoimento desse, porque é carinho que eu tenho por ela. Não tinha visto que você tinha entrado, não. O carinho que eu tenho por ela e saber que eu pude ajudar, pelo menos nisso aí, já assim, traz uma satisfação muito grande. Engraçado que tem 3 pacientes que são da mesma cidade que fazem esse tratamento. Então, assim, primeiro, tem que cuidar do intestino. Isso hoje em dia não é segredo, tá? Isso não é segredo.
tem que cuidar. Se você for num bom nutricionista, nós temos na clínica 2 excelentes. Doutor, não sou daí. Gente, você vai passar com um bom profissional. Ele vai te orientar a fazer isso para melhorar a sua imunidade. A alimentação. Só que é a parte difícil, que muitos pacientes não querem fazer. Coincidência, gente. Eu falei Roberta em cima, essa aqui é aqui é Renata, que é a irmã da outra Roberta. E aqui é a Roberta, também, que está acompanhando com a gente. Fala com sua mãe que a receitinha dela tá lá. E é muito legal ver esses depoimentos, vocês estão vendo isso aqui ao vivo. Eu às vezes printo algum depoimento, até faço pouco, para colocar, não é pra gente falar, tá vendo, que legal. É para que outras pessoas enxerguem isso e resolvam tratar, porque tem solução. Falar em imunidade muitas vezes é difícil porque a pessoa se acomodou. Ah, não, isso não vai resolver. O paciente que eu atendi ontem, sei lá quantos anos sofrendo por causa de herpes recorrente, herpes zoster, que normalmente não é recorrente. Então isso vai incentivar, isso vai motivar a pessoa a tratar. Seja aqui, seja no Rio, seja em São Paulo, seja onde for. Ele vai voltar, ele vai começar a tratar e vai ter resultado. Então cuidar do intestino, repor nutriente quando for necessário. A cúrcuma é fantástica, eu trouxe aqui na última live falando de cúrcuma. É fantástica. É claro que se você está num momento agudo, se você está sofrendo daquilo ali, usar um pouquinho de cúrcuma na água ali vai te ajudar, mas vai demorar. Por isso que a gente faz suplementação de cúrcuma em cápsula. Por isso que também faço injeção. Hoje eu fiz numa criança de mais ou menos 4 anos, que está tratando o transtorno do espectro, como a gente diz, do autismo, e ele está fazendo um tratamento, já começou a responder, está bem no início. Peguei uma dose baixa, mas fiz uma dose de cúrcuma, porque ajuda o sistema imune e nesses casos ele está muito descompensado. Então essa questão de dose também é importante entender, que no momento agudo a gente vai precisar de dose mais alta. Quercetina, Bolzélia. E eu sei que tem muita gente que vai anotando as coisas aí, e não tem problema, de que depois vai chegar na farmácia, na manipulação, ah, faz um pouquinho para mim, eu não sou de Juiz de Fora, não vou... E algum benefício vai ter. É claro que o fitoterápico também tem que tomar cuidado, que alguns podem sim trazer colateral. Então tem que saber usar. Vitamina D, eu sem conhecer, às vezes o paciente fala, gente, dose fisiológica, 10 mil por dia. Tá? Avaliar, claro, função renal. Ah, minha avó tem 90 anos, tem insuficiência renal. Você não vai fazer vitamina D em doses muito altas. Agora, passou disso aí, tem que ter prescrição médica. Tem que ter prescrição médica. O que eu ia falar? Deixa eu aproveitar aqui um ato falho meu de ontem, que foi dia do educador físico. Então, anteontem nós tivemos, aliás, dia do nutricionista, hoje é dia 2, anteontem, dia do educador físico. 2 profissionais que andam assim lado a lado com a gente no tratamento. Sem mudança de hábito não tem resultado duradouro. Você pode ter um resultado imediato, não vai ter duradouro. Seja no que for. Atividade física é uma excelente forma de tratar imunidade. Tá? Aproveitar até para dar uma cutucada. Nessa reabertura aí, né, de na pandemia, reabertura, quarentena, abriram antes o boteco, para você poder beber, e só agora abrindo as academias, né? E na academia é exigência de máscara, no boteco tá todo mundo, não tem jeito de beber, sem a máscara. Então tem uma inversão de valores aí. Não sou contra abrir bar, tá? Deixar isso bem claro. Só que acho que tem uma inversão de valor você abrir primeiro o que, pelo menos teoricamente, pode prejudicar a sua saúde e depois o que é benéfico à sua saúde. Então atividade física é fundamental também. Isso já tem inúmeros estudos falando. Então, deixa eu fazê-los entender. Quando as pessoas buscam tratamento para imunidade, existem 2 linhas de tratamento hoje, dentro do consultório, dentro do que eu recomendo, dentro do que as pessoas buscam. Existe o paciente da doença autoimune, que apesar das suas particularidades, Flávia, tá, vou te responder já já.
Apesar das particularidades que cada doença tem, artrite reumatoide, lúpus, síndrome de Sjögren, me perguntaram de Sjögren, que é um ressecamento ocular, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, esclerose múltipla, esclerodermia, vitiligo, psoríase, cada uma tem sua particularidade. Então, por exemplo, tem algumas doenças que a gente utiliza, que eu prescrevo a naltrexona, LDN, as low doses de naltrexona. Este medicamento responde muito bem em pacientes com doenças autoimunes intestinais, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Mas ele também vai fazer uso da vitamina D, tá? Só que o dele, a naltrexona, ele vai responder muito bem. Então, o paciente da doença autoimune, a visão é uma. E tem este outro perfil de paciente, que é o que tem rinite recorrente, sinusite recorrente, infecção urinária, candidíase recorrente. Mulheres, muito comum pegar candidíase, tem que avaliar intestino, pode estar acontecendo uma translocação ali, então a cândida pode estar no intestino e isso está gerando uma reação e gerando a candidíase vaginal, tem que tratar intestino, por isso o probiótico. Tem forma de usar probiótico via vaginal, então além de ficar usando só antifúngico, você vai usar o probiótico, vai mudar aquilo ali, vai melhorar o pH. Flávia perguntou aí sobre vitamina D. Como tudo em medicina é individual, vou te falar o que eu gosto de fazer com o paciente de rotina. 60 a 90. É a média que eu gosto de manter o paciente. 60 a 90. Isso aí é um mínimo para poder manter. Paciente hoje, mãe e irmã, câncer de mama, histórico de câncer de mama. Ah, doutor, minha vitamina D, estou sentindo indisposta, não sei o que, vitamina D, 17. Falei, tem que estar em 70 a 80. Os estudos mostram, sugerem que ela acima de 60 protege contra câncer de mama e intestino na mulher, próstata e intestino no homem. Por coincidência, são os cânceres mais comuns em homem e em mulher, tá? Então vamos manter. Tem problema manter 60, 70, 80? Não. No caso dela, inclusive, eu orientei. Falei, olha, se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos você não estiver tratando comigo, por favor, não deixe de usar a vitamina D, ou pelo menos de acompanhar, de fazer a dosagem. Se você tem problema de tireoide, você vai fazer 1 vez por ano o exame de tireoide. Vitamina D vai ser a mesma coisa. Não, Marcelo, imunidade, leucócito é uma forma de avaliar a imunidade, tá? Só que os leucócitos estão diretamente relacionados como a defesa inicial do corpo, tá? Eles são os soldados da linha de frente. Então, se você tem uma amidalite, uma infecção urinária, aumenta muito o número de leucócitos que ele vai poder te defender. Quem faz a defesa a longo prazo, geralmente são os linfócitos, tá? Linfócitos B e linfócitos T. E existe o que a gente chama de imunidade humoral e imunidade celular, tá? Para a gente poder entender. Então, o leucócito, basicamente, é aquele exame que você faz quando está com uma infecção de garganta, por exemplo, está com febre, deu alta, deu 15 mil. Isso, a tendência é que seja bacteriana. Só que, por exemplo, 1760 é muito baixo. Então tem que tentar entender por quê. É muito comum em quadros virais. Como, por exemplo, na dengue. A dengue diminui muito esse leucócito e aumenta, às vezes, os linfócitos. Então, a imunidade não é só avaliada por isso. A gente pode medir linfócito B, linfócito T, a relação do B com T. A gente pode medir um negócio chamado complemento. Agora, na prática, a gente não precisa fazer esse monte de exame. Quadro clínico, não à toa, um perfil de um paciente para tratar a imunidade não tem como ficar menos de 50 minutos, 1 hora batendo papo. Porque o mais importante é conhecer o paciente, é entender o que está acontecendo com você. É quadro clínico. O exame ele é só complementar, ele vai complementar o que a gente está imaginando. Algumas vezes até chego para o paciente, faço o pedido de exame e já risco para ele, isso seu está alterado, esse aqui está alterado. E algumas vezes eu já aviso também, isso aqui eu vou te prescrever e isso também, independente do seu exame. Então, um paciente que chega com uma doença autoimune, por exemplo, eu aviso, eu vou te passar vitamina D, não importa quanto ela vai chegar.
O Cleusa, também é individual. Muitas pessoas respondem muito bem só se expondo ao sol. Agora me fala quem hoje em dia consegue tirar 10, 15, 20 minutos todos os dias no sol de 10 da manhã às 3, 4 da tarde para poder se expor com os braços e pernas expostos. E eu não tenho quem consiga fazer isso. Então tem que repor. Agora, por que as pessoas às vezes com doença autoimune precisam de dose mais alta? Porque às vezes tem dificuldade em produzir. O sol bate na pele, a partir do colesterol a gente produz a vitamina D. Ah, meu colesterol total está 100. Você não tem colesterol para produzir vitamina D. E nem testosterona, nem estradiol vai te bagunçar tudo, tá? Então a gente tem que repor. Outra situação, algumas pessoas têm deficiência no receptor de vitamina D. Então você tem lá um lugar da célula onde vai encaixar a vitamina D. Faz o exame de sangue, a vitamina D está ótima. Porém, o paciente tem todos os sintomas característicos e sinais de diminuição de vitamina D. Por isso que a clínica é soberana. Eu não tenho como ainda hoje dosar o receptor. Tem testes genéticos que na prática não se faz, são caríssimos. Geralmente é só para pesquisa científica. Então, se ele não tem o receptor ou tem um defeito, a vitamina D não encaixa, ela fica circulando no sangue e não vai encaixar. Então, clínica é soberana. Clínica, quando a gente fala, é como você se apresenta em consulta. Isso é o mais importante para indicar o tratamento. Mais importante, o exame ele é complementar. Às vezes, depois que o paciente está ali 1 a 2 meses, não respondeu bem, porque não é mágica, não é todo mundo que com 1 mês ou 2 vai estar ali com resultados fantásticos. A gente vai pesquisar um pouco mais. Hoje, eu particularmente parto do princípio de começar tratamento, fazer sim algumas pesquisas em exame, muitas vezes exame de sangue mesmo. A partir do momento que o paciente não tem uma boa resposta, a gente pesquisa um pouco mais. Por exemplo, eu estou falando de intestino, tem um exame que é fantástico. Você colhe as fezes, pelas fezes eu consigo avaliar o que tem de bactérias boas no intestino, o que tem de ruim, processo inflamatório. Só que é um exame que é feito, você faz em casa, manda para um laboratório de São Paulo, de lá manda para a Alemanha, pensa no tempo que isso vai demorar para chegar ao resultado e no custo. Tem o paciente que é indicado, tem gente que é necessário e quando for nós vamos solicitar, mas não é para todo mundo. Para a maioria você entra com o tratamento, muda a alimentação, passa a ter hábitos saudáveis e você vai ter resultado, ok? Bom, acho que o que eu queria falar por hoje está aqui, foi falado, recado foi dado. Vou procurar respondê-los, tem algumas perguntas lá que ficaram sobre imunidade. E como chegou muita coisa de implante, muita gente perguntando o chip, né? Do tal do chip, vou respondendo ao longo da semana e do final de semana. E na semana que vem, horário diferente, às 8h30, tá? Às 20h30. Vou estar aqui falando sobre implante hormonal, que ainda traz muita dúvida. Não sei se a pessoa está aqui, mas já vou responder. Doutor, ginecologista não gosta de chip, não gosta de hormônio. Por quê? Primeiro, colesterol muito baixo pode sim ser problema de saúde, tá? Pode, com certeza. Gordura, a gente precisa no corpo. Bainha de mielina que forma neurônio é gordura. Testosterona vem de gordura, estradiol vem da gordura, vitamina D vem da gordura. O problema não está na gordura, o problema está na oxidação, quando se fala em colesterol, do LDL, de infartar. Existem exceções. Peguei colesterol de 360 no consultório, esses dias. Isso é genético, isso aí nem é alimentação. Mas deixa eu voltar só um pouquinho para fazer um lembrete. O paciente, inclusive, me perguntou agora também. Ah, doutor, minha filha sofre muito com cólica menstrual, TPM, muita dor, sofre muito de irritabilidade. Pode fazer implante hormonal? Porque falaram que não pode fazer chip. Gente, às vezes a mãe leva a filha de 14 anos, e a menina já é mais velha, leva a filha de 14 anos no ginecologista porque está com acne e foi identificado que tem síndrome do ovário policístico.
e vai passar o anticoncepcional para poder tratar a acne, que é estético, que ninguém morre por conta de acne. Às vezes o único problema da SOP dela, assim, do ovário policístico, é a acne e vai usar hormônio. Vai usar estradiol e progesterona. E aí me vem a pessoa criticar usar o implante hormonal, que é uma forma de usar hormônio. É uma via de utilização. Você pode usar injeção. Como é que existem anticoncepcionais hoje? Você pode usar cápsula, né, o comprimidinho lá, IAS, esse monte de coisa que tem aí. Você pode usar aquele implantezinho que é específico de anticoncepcional, o Implanon, se não me engano. Tem o DIU. Então existem várias formas. Não existe uma perfeita. Não existe forma perfeita de utilizar. O implante, o chip, é uma forma de utilizar o hormônio. E se o hormônio faz mal, era para a gente ter muito problema de saúde na juventude. Ah, estradiol é muito perigoso para a mulher. Quando ela está no período ovulatório, vai lá em 400. Aí a pessoa está com 50 no exame de sangue e acha que está muito alto. Pois é, Raquel, mas hoje em dia, você está falando disso aí, não é só ginecologista, é um meio de um modo geral. Mas isso tem mudado muito, tá? Eu fico muito feliz em ver, porque as pessoas já estão enxergando, de novo, olhar o paciente como um todo. É claro que é fundamental a gente ter os especialistas, cada um na sua área. Estou cansado aqui de pegar situações que eu falo, olha, eu vou te tratar disso, mas isso você precisa procurar um gineco, um psiquiatra. Mas a pessoa tem que ter essa noção do todo, tem que ter esse conhecimento. E no mínimo, se não tiver, que não critique. For criticar algo que conheça. Se não conhece, é melhor não falar, não criticar. Tá? Bom, hoje era tema de imunidade. Eu vou postar um depoimento pelo menos. Eu vou postar para vocês o que eu falei aqui. Tem uma postagem no meu feed de uns meses atrás sobre cúrcuma, para vocês entenderem que ela é multifatorial. E no da clínica tem um muito legal também, uma postagem para quem quiser ler. Tem o e-book, tanto no da clínica quanto no meu, para poder ler, quem tiver curiosidade sobre vitamina D, para que vocês entendam um pouco mais. Eu gosto do paciente curioso. Eu gosto de quem pesquisa, porque se você pesquisa, se você estuda, você vai entender a importância disso, vai entender o tratamento. Então, isso não é medicina alternativa, isso é medicina. O alternativo é, isso você está cuidando da saúde. Se mesmo cuidando, em algum momento, falando em doença autoimune, apresentou uma crise, por exemplo, num determinado momento, por estresse, que o estresse é muito comum de levar à crise, você vai precisar, às vezes, de um alopático e vai utilizar. Tranquilo. Mas aí é diferente, tá, Vilma? Seu gineco fala, olha, não tem experiência com hormônio bioidêntico, tranquilo. Ele vai encaminhar para alguém que tenha experiência. É diferente dele falar que não pode. Porque o bioidêntico é exatamente igual ao que a gente produz. Tá? Anticoncepcional via oral, por exemplo, é totalmente diferente, é sintético totalmente. E não é que a pessoa não possa nunca tomar. É ter bom senso que cada pessoa precisa de uma coisa específica. Tá? Vou ficar por aqui. O Instagram já me deu o sinal aqui que está finalizando. Espero que vocês gostem. Quem tiver dúvida, pode enviar todas as dúvidas aí. Boa noite, um grande abraço.